Vamos lá então, iniciando o nosso estudo de hoje. O nosso livro é Os Mensageiros, de André Luiz, Psicografia do Chico. Capítulo 38, nós vamos estudar atividade plena, depois o 39, trabalho incessante, e depois 40, rumo ao campo. Então, esses são os nossos três temas desse nosso encontro. Nós fizemos os capítulos 35, culto doméstico, mães e filhos, 36, e finalizamos no santuário doméstico. Nós tivemos aqui então a reunião da família, aquela oficina, como o André Luiz chamou, de nosso lar na cidade do Rio de Janeiro. E nós finalizamos esse capítulo 39 com um detalhe importante, que era exatamente ali a chuva que despencava no Rio de Janeiro naquela noite. E aí André Luiz observou a quantidade de espíritos que tentavam ali procurar abrigo para sair daquele ambiente, ambiente exterior, ambiente com chuva, e não entravam em qualquer casa exatamente pela proteção vibracional que havia, ou vibratória, que havia em cada uma das casas que tinham essa proteção. Jorge, bom dia. Então, nessa atividade plena, temos aqui então o nosso relato. No salão acolhedor de Dona Isabel, lembremos, é a dona da residência, que era num bairro bastante humilde, bastante simples do Rio de Janeiro. Ela era viúva, tinha ali os filhos, eram 4 filhos, 3 meninas e um menino. E durante o desdobramento ela então encontrava com o marido já desencarnado, e ambos então saíram em atividade enquanto as crianças dormiam. Dessas crianças, lembremos, o garoto, que era o mais jovem ali, não era mais jovem, mas dos mais jovens ali, era o mais rebelde, era um espírito ainda muito apegados às questões materiais, e aí então era aquele que merecia maior atenção por parte da mãe. Então, no salão acolhedor de Dona Isabel, permanecíamos em plena atividade. Lá fora começara o aguaceiro forte, mas tínhamos a nítida impressão de grande distância da chuva torrencial. Logo às primeiras horas da madrugada, o movimento intensificou-se. Muita gente ia e vinha. Numerosos irmãos, explicou o orientador, encontram-se nesse pouso de trabalho espiritual, na esfera a que os encarnados chamariam sonho. Não é fácil transmitir mensagens de teor instrutivo nessa tarefa, utilizando lugares comuns, contaminados de matéria mental menos digna. Nas oficinas edificantes, porém, onde conseguimos acumular maiores quantidades de forças positivas da espiritualidade superior, é possível prestar grandes benefícios aos que se encontram encarnados no planeta. Acentuei minhas observações, verificando que muitas das pessoas recém-chegadas pareciam convalescentes, titubeantes. Algumas se mantinham de pé sob o amparo de braços carinhosos. Eram os amigos encarnados a se valerem do desprendimento parcial pelo sono físico que se reuniam a nós, aproveitando o auxílio de entidades generosas e dedicadas. Reconhecia, entretanto, que a maior parte não entendia com precisão o que se lhes desejava dizer. Muitos pareciam doentes, incompreensivos. Sorriam infantilmente, revelando boa vontade na recepção dos conselhos, mas grande incapacidade de retenção. Eu estudava os quadros ambientes com justa estranheza. Sempre atencioso, Aniceto veio ao encontro da nossa perplexidade. Os espíritos encarnados, disse, tão logo se realize a consolidação dos laços físicos, ficam submetidos a imperiosas leis dominantes da crosta. Entre eles e nós existe um espesso véu. É a muralha das vibrações. Sem a obliteração temporária da memória, não se renovaria a oportunidade. Se nosso campo lhes fora francamente aberto, olvidariam as obrigações imediatas, estimariam o parasitismo, prejudicando a própria evolução. Eis porque raramente estão lúcidos ao nosso lado.
na maioria dos casos, junto de nós, permanecem vacilantes e enfraquecidos. Vejam aquela jovem senhora encarnada em conversa com a vovozinha que trabalha conosco em nosso lar. Aqui, antes da gente continuar, essa observação de Aniceto é bastante importante, porque trata exatamente do momento em que nós encarnamos, quando então se solidificam esses laços físicos, nós então temos um desligamento, pelo menos mental, das lembranças, do entendimento, daquilo que acontece no mundo espiritual. Então, aquilo que Kardec trouxe para nós como esquecimento do passado. Esse véu, espesso véu que cobre, então, o mundo espiritual, faz exatamente que nós mantenhamos a nossa concentração nas nossas atividades aqui do mundo físico, não apenas as atividades cotidianas, mas os compromissos que nós assumimos para cumprirmos, né, as tarefas de evolução que são importantes para todos nós. Outro ponto importante, se nós tivéssemos esse campo aberto, né, de perceber o mundo espiritual, nós nos esqueceríamos das nossas atividades aqui no mundo físico. Se hoje, com as religiões, muitas vezes chamando até um pouco daqueles elementos entorpecentes, né, que tiram a nossa visão da nossa realidade, porque nós ficamos projetando para o mundo espiritual a nossa felicidade, sem nos darmos conta de que a felicidade tem que ser construída aqui, através, né, das nossas transformações, através das nossas conquistas, enfim, né, de tudo aquilo que diz respeito à construção desse caminho. Então, ficaríamos nesse parasitismo, como foi colocado aqui, prejudicando a nossa própria evolução. Então, nesse caso, quando nós, então, em desprendimento, estamos em contato com o mundo espiritual, nem sempre temos essa lucidez. Na verdade, raras vezes temos essa lucidez. Nós tivemos já esse relato aqui no livro Os Mensageiros Agora, já tivemos também no livro Transição Planetária, psicografia do Divaldo, né, que fala exatamente sobre aqueles casais que em desdobramento vão ao mundo espiritual para receberem as instruções, para serem orientados sobre as encarnações de espíritos que chegam na condição de missionários, né? E aí então esses casais são levados ao plano espiritual e, diante das orientações que são transmitidas, nem sempre eles têm essa lucidez. É como se eles ficassem meio embriagados, né, com a influência da matéria ainda, e portanto não têm essa capacidade. Então são raros aqueles que têm essa lucidez. Até mesmo médiums, nós não falamos aqui apenas de médiums, falamos de pessoas que em desdobramento sofrem essa influência ou são orientados no plano espiritual. Mas no caso de médiums, temos muitos médiums que nesse processo de desdobramento não têm qualquer consciência do que estão fazendo no plano espiritual. O que eles conseguem é perceber essa nova dimensão enquanto encarnados, mas desencarnados nem sempre percebem o que acontece. Diferentemente do que temos, por exemplo, do Divaldo, do Chico, do Raul Teixeira, de Dona Ivone, que relatam para nós essas experiências de emancipação com plena lucidez. Vão para o mundo espiritual, né, desvinculando-se, né, do corpo físico temporariamente, vivenciam experiências, retornam e depois, em vigília, relatam então tudo aquilo que eles experimentavam. Então aqui, em tratando-se de espíritos comuns, são aquelas pessoas que não têm qualquer tipo de compreensão, né, ou têm assim uma compreensão muito superficial do que diz respeito às orientações que receberam. Nesse caso, nós estamos falando de espíritos que são conduzidos para esses postos. De um modo geral, relatos importantes também que chegam para nós, falam de, durante esse processo de emancipação que acontece de uma forma natural, para todos nós estamos em casa dormindo, e aí então, durante o sono físico, nós emancipamos, e aí então, o que acontece com cada um? Bom dia, Andréia. Relatos dizem que muitos espíritos ficam presos à sua vida dentro de casa, levantam-se, né, se desligando temporariamente do corpo físico e também parcialmente, ficam sentados à beira da cama pensando nos problemas da vida. Outros saem caminhando pelas ruas, buscando ali um destino que seja do seu agrado. Outros, né, se elevam e vão a dimensões mais altas para participar de atividades, de estudos, de encontros. Enfim, nós temos ali dos mais variados.
E analisando as características do nosso mundo, do nosso planeta, de provas e expiações, e do tipo de satisfação que nós buscamos, dos tipos de problemas que nos envolvem, daquilo que é do nosso interesse, que é mais prazeroso, nós já podemos tirar como conclusão qual é exatamente o objetivo, né? Quais são as buscas que nós fazemos durante esse trabalho. E quando nós somos então conduzidos, ficamos ali embriagados ainda por essa influência. E continua para nós aqui. Fez aquela referência daquela jovem senhora, então, que conversava com a vovozinha que trabalhava conosco, né? Que expressão carinhosa, em nosso lar. Assim dizendo, Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta, lânguida e palidíssima. Olha o relato que foi colocado para nós. Aquele estado assim completamente entorpecido que ela apresentava, nessa neta. E continua. Nieta, explicava a velhinha em tom firme, não dês tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente que ameaça o coração. Entretanto, se a encaramos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É víbora de brinquedo a se quebrar como vidro, pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, teremos conosco a flor da virtude. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Bom dia, Gilda. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Essa irmã se lembrará de tudo ao desperdício do corpo físico? Perguntei intrigado ao nosso orientador. Aniceto sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, e examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambas se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Entre ambas, portanto, há uma corrente magnética recíproca, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, mas ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico vulgar é fragmentário e que a visão e a audição, peculiares ao encarnado, se encontram nele também restritas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, de espírito a espírito. Não se recordará, despertando nos véus materiais mais grosseiros, de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho uma cobra ameaçadora que logo se transformou em serpente de vidro, quebrando-se ao impulso de suas mãos para transformar-se em perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmar que soberano conforto lhe invadiu a alma e, no fundo, compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas? Indagou Vicente, curioso. Precisaria ter adquirido profunda lucidez no campo da existência física, prosseguiu Aniceto, explicando. E devo esclarecer que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo-lhe a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga e dará notícia exata dos símbolos
entrevistos e arquivados na memória real e profunda. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor, compreendendo que a calúnia, quando fere uma consciência tranquila, não passa de serpente mentirosa, a transformar-se em flor de virtude nova quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. Aqui nós temos vários comentários importantes, né, ou um ponto importante a destacar, que é a comunicação entre os espíritos. Fora aqui do mundo espiritual, ou aqui no mundo material, embora nós nos comuniquemos através dos sons, através dos gestos, através dos símbolos, existe uma comunicação sutil do campo mental que nós nem sempre percebemos. É como se nós entregássemos algo material e levemente nós sentíssemos um perfume ou um odor saindo desse objeto. Nós damos muito mais valor àquilo que nós apalpamos do que pelo odor sutil que ele acaba sendo transmitido. Então, usando essa comparação, nós podemos dizer que cada palavra que nós emitimos também vai acompanhada com a qualidade do pensamento de acordo com as nossas intenções. Então, no caso, por exemplo, de uma palavra de carinho que nós transmitimos a outra pessoa, essa palavra ela vai através dos sons, ela vai através dos gestos, mas também vai impregnada de um campo magnético que envolve a outra pessoa sem que ela perceba, porque estando no mundo material, nós damos mais uma vez muito valor àquilo que é material, mas nós não percebemos. Agora nós podemos perceber que basta duas pessoas que se gostam muito, ou várias pessoas que se gostam muito, que estejam juntas, que já é suficiente para sentirmos o prazer dessa agradável vibração que envolve a todos. Embora nós falemos, né, não, mas isso é normal, porque nós estamos perto de quem nós gostamos. Então nós pensamos assim apenas por estarmos olhando para alguém. Porque o nosso campo visual, dentro desse universo material, faz com que nós percebamos a presença de alguém, mas não nos damos conta do campo vibratório que existe envolvendo todos. No caso contrário, numa agressão, por exemplo, saindo do campo, por exemplo, da agressão física, entrando na agressão verbal, quando existe ali a ofensa, existe o constrangimento, muito mais do que as palavras agressivas, nós estamos bombardeando aquela pessoa com os nossos pensamentos. E isso também nós não nos damos conta. Então nós tivemos relatos dos espíritos também, que falam exatamente sobre o poder do pensamento. Só que para nós, pelo fato de estarmos concentrados no mundo material, nós não damos o devido valor e nós achamos que isso é poeticamente interessante, é romanticamente interessante, mas não existe ali algo prático que possa mostrar para nós o seu verdadeiro efeito. Então o pensamento tem um poder construtivo e destrutivo muito mais poderoso do que as palavras, do que as ações. E nós não nos damos conta. Que muitas vezes, em vez de nós dizermos alguma coisa para alguém, só de olharmos e começarmos a pensar de um modo destrutivo ou de um modo carinhoso, já é o suficiente para nós emitirmos uma quantidade significativa de magnetismo, né, uma carga magnética muito forte, que vai impactar sobre o outro ou vai envolver o outro. E isso para nós ainda se encontra num campo tão abstrato que não tem o seu devido valor. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós falamos agora do mundo espiritual, em que os espíritos já não têm mais essa barreira material, muito mais do que aquilo que nós falamos, de conversar uns com os outros, porque os espíritos conversam, né, do modo como eles relatam para nós, tudo através de palavras. Então o espírito fala, o outro espírito ouve. E nós utilizamos essa figura, essa imagem que é criada, transferindo isso para o nosso mundo físico. Então nós, de fato, interpretamos isso, nós leitores, nós que somos estudantes, por não ainda compreendermos exatamente a sutileza do mundo do pensamento, nós acreditamos realmente que os espíritos estão falando e que os outros espíritos estão ouvindo. Ou seja, se eu falo alguma coisa e o outro espírito tapa os ouvidos, eu vou acreditar que de fato ele não vai ouvir. Porque nós ainda interpretamos assim. Então, nesse caso, esse relato que é passado para nós dessa avó conversando com a neta, ela transmitindo para ela aquelas informações, falando para ela, dando aqueles conselhos, criando aquelas imagens para que ela possa entender
né, que são, na verdade, ilustrações, para que ela possa entender exatamente essa orientação. Muito mais do que essas palavras, ela está transmitindo imagens mentais, porque é assim que os espíritos se comunicam. Então, no momento em que nós estamos aqui vendo um diálogo relatado num livro, nós temos que pensar que tudo isso acontece dentro do campo mental, que o espírito pode até falar, porque assim ele está habituado, mas na verdade ele está transmitindo através do seu pensamento todas as imagens que podem ser interpretadas a partir das palavras que ele envia. Então, se eu disser uma simples palavra e essa palavra tiver um grande significado, todo esse pacote mental vai se transferir para aquela pessoa. E, aliás, nós podemos falar sobre as diversas faixas vibratórias evolutivas dos espíritos, porque nós pensamos assim: quanto mais inferior é o espírito, e aí nós entendemos isso principalmente estudando a mediunidade, no caso da psicografia, da psicofonia, que são as mediunidades intelectuais, né, que Kardec chamava. Né, então, a dificuldade que o espírito tem de conversar com um médium, de transmitir uma informação para o médium, que ainda tem essa dificuldade de absorver esses pensamentos, vai trazer então uma grande interferência na mensagem que é transmitida. Essa interferência se dá exatamente pela dificuldade que o médium tem de entrar em sintonia com o espírito. No caso de médiums já experimentados, médiums já experientes, que já têm essa facilidade, o espírito, então, ele não precisa ficar ditando as palavras, como acontece com o médium ainda não desenvolvido. Ele transmite imagens, ele transmite ideias. Então nós podemos imaginar de que forma que os espíritos superiores comunicam-se entre si. Eles não ficam falando uma coisa atrás da outra, aquela sequência de palavras como se estivéssemos escrevendo uma redação, escrevendo um texto. Ele simplesmente joga uma imagem, a imagem vai completa, envolvendo tudo aquilo que ele quer dizer, trazendo sentimentos, trazendo ideias, trazendo imagens. Então isso para nós ainda é muito difícil, porque nós não temos a facilidade de compreender a forma como as comunicações se dão nesse mundo abstrato do pensamento. Nós trazemos suposições. Até mesmo essas ideias que eu estou passando para vocês são tentativas de interpretarmos aquilo que acontece no plano espiritual. Mas dá para a gente imaginar que, eliminando então essas barreiras que ainda nos limitam aqui no mundo físico, a barreira da comunicação, a barreira visual, a barreira auditiva, a barreira da fala, tudo isso para nós no plano espiritual já não existe mais. Então simplesmente se joga aquele pacote. Não se transmite uma ideia palavra por palavra. Então, nesse caso, nessa comunicação entre a avó e a neta, a avó, então, enquanto o diálogo foi acontecendo, ela foi conversando, ela foi falando para que aquele espírito pudesse assimilar, dentro da mente dela uma imagem foi criada. Por isso, então, esses tantos simbolismos que aqui Aniceto explicou para o Vicente, né? Bom dia, Márcia. Que Aniceto explicou para o Vicente, dizendo que ela vai se lembrar da serpente, ela vai se lembrar da flor, ela vai se lembrar daquela serpente de vidro que vai se quebrar. Tudo isso para simbolizar a calúnia. Por isso que nós temos tantas dificuldades de interpretarmos os nossos sonhos, principalmente os sonhos que se dão nesse campo das experiências espirituais. Até mesmo, né, o próprio Freud falava muito sobre isso, sobre as interpretações de sonhos dentro do campo da sexualidade, que nós temos ali várias imagens que na verdade se referem a bloqueios, a traumas, a impressões que nós guardamos na nossa mente. Então, nós temos ali uma experiência e o nosso cérebro procura interpretar de alguma forma a partir de um banco de dados construído. Que também esse campo mental, aqui no mundo físico, também é um universo de enigmas. Então, para entendermos com uma facilidade maior, é que cada um desses símbolos tem um significado. E cada um de nós tem ali uma interpretação desses símbolos de acordo com as próprias experiências. No plano espiritual, então, essa comunicação também se torna muito mais fácil, muito mais marcante a partir das imagens que ficam construídas. Nós acordamos então com essas imagens e, acompanhadas a essas imagens, vêm então as impressões das emoções e dos sentimentos. Então, a primeira ideia: eu acordo com uma sensação agradável. Em seguida vem aquele grupo de imagens que eu tento entender. Posso não saber exatamente o que é, mas a sensação é agradável. Ou eu acordo com aquela sensação desagradável, com uma angústia, e com algumas imagens que são perturbadoras para mim.
Então, na verdade, nós vamos somando esses elementos e a nossa mente procura, então, criar essas imagens. Mas o espírito, no final, ele registra a essência daquilo que ele experimentou nessas comunicações. Então, essa passagem é bastante interessante porque dá para a gente perceber de que modo que os espíritos se comunicam. Muitas vezes se comunicando individualmente, muitas vezes através de um campo mental que ele cria em torno de várias pessoas. Ele transmite uma ideia única e todos eles percebem. O pensamento com uma velocidade que nós ainda não conseguimos dimensionar, porque o nosso tempo, o nosso espaço, ele segue numa velocidade que o nosso cérebro consegue acompanhar. Agora, no mundo espiritual, vai muito mais rápido do que isso. Então, a velocidade do pensamento, os pacotes de imagens, as energias, as vibrações que estão impregnadas nesses pacotes, tudo isso acontece em frações de segundos. Por isso, então, os espíritos mais desenvolvidos se comunicam com uma facilidade extrema, sem falar que eles não dependem de distâncias para isso. Olha só quanta coisa acontece num mundo ou numa dimensão em que não existe mais barreira material. E o fato de nós estarmos envolvidos por essa faixa vibratória não significa que nós tenhamos capacidade de vivenciar isso tudo. Vai depender muito de nós nos desprendermos das nossas limitações físicas, né? Limitações que nós criamos por causa das influências do meio, por causa de estarmos habituados a esse ambiente material, e aí, então gradativamente nós vamos nos libertando, vamos nos adaptando, e é por isso que eu sempre falo para vocês, aqueles 3 estágios que nós podemos considerar quando um espírito então desencarna. Primeiro ele sai daquele estado de perturbação, depois ele começa a se adaptar ao mundo espiritual e depois ele se desenvolve. Esse processo de adaptação, que varia de espírito para espírito, assim como também a própria perturbação varia de espírito para espírito, são 2 estágios extremamente importantes. Porque é quando nós vamos então nos compreender como desencarnados, entender a nossa realidade e começar a, de fato, a utilizar toda a nossa potencialidade para nos desenvolvermos no plano espiritual. Lidando com o pensamento, lidando com os fluidos à nossa volta, lidando com a nossa capacidade de nos locomovermos, nos comunicarmos no mundo espiritual. Olha quanta coisa nos aguarda. Mas isso também parece assim, mas depois que você desencarna tudo fica simples. Não fica não. Porque para que o espírito possa se adaptar e depois se desenvolver no plano espiritual, ele depende muito de estar equilibrado para isso. E esse equilíbrio, dependendo daquilo que ele vivenciou quando estava encarnado, pode demorar muito para chegar. Ele teve uma vida perturbada, ele teve uma vida cheia de equívocos, e aí então quando ele desencarna vem todos os dramas de consciência, todos os temores, e aí ele simplesmente não consegue se desenvolver. É por isso que nós vemos tantos espíritos já desencarnados há tanto tempo vagando entre os encarnados. Mas a gente fala, poxa, mas esse espírito já desencarnou há tanto tempo, por que ele já não seguiu o caminho dele de evolução, de desenvolvimento? Porque ele ainda se encontra preso na realidade que ele vivenciou. E são muitos os espíritos que vivem assim. Continuando aqui, vamos lá. A lição fora profundamente significativa para mim. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as 2 esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos. Quanta riqueza psíquica, suscetível de conquista, se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Aqui André Luiz ele fala sobre um ponto que é também bastante importante, que é exatamente que as nossas ciências interpretam os sonhos ainda como fenômenos psíquicos, produto da nossa própria mente, sem considerar o elemento espiritual, mais ainda sem considerar a possibilidade do intercâmbio espiritual. Então, quando nós começarmos a ter a compreensão do espírito e começarmos a entender todos os seus potenciais, aí sim nós perceberemos um avanço significativo, não apenas nesse campo dos sonhos, mas tudo aquilo que diz respeito ao nosso psiquismo, dos equilíbrios, desequilíbrios, temores, problemas, soluções.
lembrei da psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores. Percebendo-me as elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. No entanto, manteve-se, como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. Pela pausa do nosso instrutor, percebi que ele não desejava entrar em minucioso exame da teoria famosa. Lembrando, porém, a extraordinária importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, indaguei um tanto tímido. Ou seja, que ele fala assim, né, a importância atribuída pelo grande cientista às tendências inferiores, né, no campo da sexualidade, por exemplo, né, já que ele diz que todos os conflitos que nós vivemos estão vinculados à sexualidade. Diz aqui para nós, pergunta aqui André Luiz, haverá, porém, centros de reunião para espíritos desequilibrados no mal, como acontece aqui aos amigos interessados no bem? O generoso mentor sorriu benévolo e falou, não haja dúvidas quanto a isso. Através das correntes magnéticas suscetíveis de movimentação, quando se efetua o sono dos encarnados, são mantidas obsessões inferiores, perseguições permanentes, explorações psíquicas de baixa classe, vampirismo destruidor, tendências diversas. Ainda são poucos, relativamente, os irmãos encarnados que sabem dormir para o bem. E fazendo um gesto por demais expressivo, concluiu, livre-nos o Senhor de cair novamente. Então, lembremos sempre que esse contato, com essa informação, com essa ideia, desses grupos de espíritos desencarnados e também encarnados que se juntam conforme as intenções e conforme também as tendências e a elevação moral, começa aqui agora, nessas obras de André Luiz, começa nesse livro. Embora hoje nós tenhamos muitas informações sobre esses encontros, sobre esses grupos de espíritos que se juntam e tudo mais, lembremos que esse livro foi publicado em 1943 e é a segunda obra de André Luiz. A primeira falava sobre a vida dele na colônia. A segunda agora ele começa a ter contato com o mundo físico. Então, embora hoje, depois de tanto tempo, já há quase 60, quase 80 anos depois da publicação desse livro, em 1923 agora vai fazer 80 anos. Então, 75 anos da publicação desse livro. Hoje nós temos muitas informações sobre esses aglomerados de espíritos, Vimos livros já de Manuel Filomeno de Miranda, de André Luiz, a própria Dona Ivone também já trouxe livro para nós, Então não é mais novidade, mas para quem lia esse livro na época da sua publicação, isso é uma novidade. Porque ele começou falando daquele posto, daquela oficina de Nosso Lar, onde espíritos se juntavam para trabalhos no bem. Mas aqueles que se juntam para trabalhos no mal? Sem falar nos outros tantos médiuns e tantos livros que já trouxeram para nós informações a esse respeito. Temos aqui agora capítulo 39, Trabalho Incessante. Ao alvorecer, observei que Aniceto recebia numerosos amigos com os quais se entendeu em particular. Informou-nos o estimado orientador, por espírito de delicadeza, que trazia consigo incumbências várias de acordo com as instruções de Telésforo, das quais era forçado a tratar em caráter privado, não nos ocultando, todavia, o objetivo essencial, que era, o que disse, o combate ativo a uma grande cooperativa de desencarnados ignorantes congregados ao mal. Telésforo, orientador lá de Nosso Lar, que então enviou essa missão. Nesse caso, uma missão que ficou ali restrita aos coordenadores, mas que, conforme foi passado aqui agora, para André Luiz, que o objetivo era exatamente fazer esse combate ativo a essa cooperativa de desencarnados ignorantes, que tinham por objetivo exatamente proporcionar esse mal, tanto para a sociedade dos encarnados como para os desencarnados. Então não importa a essência. O
que importa, né, aliás, não importa quais são os detalhes, o que importa é a essência da missão. Enquanto ele se mantinha em conversação íntima, ouvíamos por nossa vez outros amigos na faina espiritual. O dia raiava agora com soberano esplendor. Tínhamos a impressão de que a chuva da noite varrera as sombras do firmamento. Pelo número de trabalhadores espirituais que pernoitaram na casinha humilde, reconheci a importância daquele núcleo de serviço, tão apagado aos olhos do mundo. Uma senhora que se aproximara de nós exclamava comovida: que o Senhor recompense a nossa irmã Isabel, concedendo-lhe forças para resistir às tentações do caminho. Por haver descansado nesse pouso de amor, pude encontrar minha pobre filha, desviando-a do suicídio cruel. Graças à providência divina, incapaz de sofrear o desejo de aprender, perguntei curioso: mas como a encontrou, minha irmã? Em sonho, respondeu a velhinha bondosa. Minha Dalva ficou viúva há 3 anos e faz 11 meses deixei-a só, por haver também desencarnado. A pobrezinha não tem resistido ao sofrimento quanto devera e deixou-se empolgar por entidades maléficas que lhe tramam a ruína. Embalde me aproximo dela durante o dia, quer dizer, inutilmente me aproximo dela durante o dia, mas com a mente engolfada em negócios e complicações materiais, não me pôde sentir a influenciação. Precisava encontrar-me com ela à noite, e isso não era fácil, porque não tenho bastante elevação espiritual para operar sozinha, e o grupo em que sirvo não poderia demorar na crosta uma noite inteira por minha causa. Foi então que uma amiga me trouxe a este posto de serviço de nosso lar. Aqui descansei e pude agir com os grupos de tarefa permanente, ajudada por infatigáveis operários do bem. E conseguiu seus fins com facilidade? Indagou Vicente interessado. Graças a Jesus, respondeu a senhora, evidenciando enorme satisfação. Agora sei que minha filha recebeu meus alvitres carinhosos de mãe e estou certa de que me atenderá às rogativas. Escute, minha amiga, interroguei. Há muitos postos de nosso lar como este? Ao que me informaram, há regular número deles, não somente aqui, mas também em outras cidades do país, além de numerosas oficinas que representam outras colônias espirituais entre as criaturas corporificadas na Terra. Nesses núcleos, há sempre possibilidades avançadas, imprescindíveis ao nosso abastecimento para a luta. Nesse instante, 2 camaradas que nos haviam dirigido a palavra durante a noite, despertando-nos sincera simpatia, apresentaram-nos saudações. Mas como? Perguntei. Retiram-se tão cedo? Vamos ao trabalho, respondeu um deles. Hoje à noite, realizar-se-á o estudo evangélico e devemos auxiliar os irmãos ignorantes e sofredores que estejam em condições de vir até aqui. Há também semelhante tarefa? Indaguei espantado. Como não, meu caro? O próprio Jesus já dizia, há muitos séculos, que a seara é grande. Há trabalho para todos. E cumpre-nos reconhecer que esta oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Antes de continuarmos aqui, então, começamos a perceber exatamente essa tarefa de muitos espíritos que atuam junto aos encarnados e também aos desencarnados, levando-os a esses postos de atendimento para que eles passem por esse processo de evangelização. Então, por exemplo, ao olharmos para um centro espírita, ao olharmos para uma igreja, para um templo religioso qualquer, só tratando, desse tipo de ambiente, nós vemos apenas a estrutura material e os frequentadores encarnados. Muitas vezes até vemos ali aquela superficialidade no trabalho que é realizado, na transmissão das mensagens, aqueles cultos automáticos, aquela frequência, muitas vezes até sem grande significado, a não ser aquela presença protocolar, como acontece nas reuniões dos encarnados, mas no ambiente espiritual,
essas mesmas instituições servem de posto de atendimento para uma quantidade significativa de desencarnados e também de encarnados durante a emancipação que nós nem imaginamos. Então nós observamos apenas as paredes, observamos os símbolos e observamos os encarnados transitando, indo e vindo. Mas nós não nos damos conta da quantidade de atendimentos que são realizados dentro dessa esfera espiritual. A mesma coisa acontece em hospitais. Os hospitais a gente vê apenas as paredes e os encarnados transitando. Não conseguimos imaginar a quantidade de atendimento que acontece dentro desse ambiente espiritual, não apenas entre quatro paredes. Muitas vezes as paredes do mundo físico acabam até desaparecendo e sendo quase que engolidas pela estrutura espiritual que envolve aquelas instituições. E nesse caso nós temos tanto aqueles que são encarnados, que vão na condição de pacientes, de atendidos, como nós temos aqueles encarnados também que em emancipação vão na condição de trabalhadores, desde que apresentem condições para isso. E não lembramos exatamente por isso, né, Andréia? O nosso cérebro, ele não é capaz ainda de guardar muitas imagens. Então nós temos ali fragmentos, temos ali imagens. Então são poucos aqueles que detêm essa capacidade. E isso se dá naturalmente através de um exercício constante dentro do campo moral, do estudo das potencialidades anímicas de cada indivíduo e também da própria sensibilidade, se ele tiver principalmente a sensibilidade mediúnica, de ter essa percepção. Lembrando que a capacidade de emancipação é uma capacidade anímica. O contato com outros espíritos e guardar essas informações já está no campo da mediunidade. Então nós temos ali mediunidade e animismo acontecendo ao mesmo tempo. Né? E se nós, importante lembrar isso também, né? Nós lamentamos muitas vezes a parte boa que nós não lembramos, mas também tem a parte ruim que nós também não lembramos. Então, se nós não temos a capacidade de guardar, não é questão, eu queria guardar o que é bom e depois esquecer o que é ruim. Ou nós nos lembramos de tudo, ou nós não nos lembramos de nada. Nesse caso, se nós ainda não temos capacidade de lidar com essas imagens, de lidar com essas lembranças, é importante então que nós nos distanciemos dessas lembranças ou dessas imagens do mundo espiritual e nos concentremos aqui no mundo físico. Então, infelizmente, essa nossa capacidade ela não é seletiva. O que é seletivo para nós é o nosso desenvolvimento moral. Então, tanto a parte anímica como a parte mediúnica, ou ela é ou ela não é. Ou ela funciona ou ela não funciona, mais ou menos. Mas a partir do momento em que ela funciona, nós então estaremos expostos a tudo aquilo que envolve essa capacidade de percepção que nós temos. Então, uma pena que não nos lembramos, né? Ou ainda bem que nós não nos lembramos. Porque isso seria para nós perturbador. Por isso a orientação que foi trazida para nós aqui por André Luiz. E continua. Então, há também essa tarefa. Pois é, né? Igual todo mundo fala assim, né? Eu queria ter mediunidade do Chico. Porque a gente só acha que ele está vendo Emmanuel, né? Emmanuel, o André Luiz, nosso lar. Ninguém vê os espíritos sofredores que também chegavam ali, ficavam próximos a ele, tanto pedindo ajuda como também tentando atormentá-lo. Isso, aquilo que ele via nos lugares onde ele frequentava. Então, né, a gente sempre imagina assim a parte boa da coisa, né? Então, falando para nós aqui, há também semelhante tarefa, né? Só um pouquinho aqui, André colocou. Não queria, né, André? Pois é. Eu até queria, né? Aquela coisa assim, eu queria saber, eu queria ver como é que é, né? Mas até experimentar. A André colocou também, sabe-se lá onde caminhamos, principalmente pelas vibrações do meio em que vivemos, né? Não é fácil, né? E nesse caso, né, Dudu, também vivenciam essas experiências aqueles médiums que têm mais sensibilidade. Vamos lá. Há também semelhante tarefa, né, de ajudar esses espíritos? Como não? O próprio Jesus já dizia há muitos séculos que a seara é grande, há trabalho para todos, e cumpre-nos reconhecer que essa oficina de assistência cristã funciona há quase 20 anos de maneira incessante. Vocês, no entanto, interroguei, permanecem aqui desde os primórdios da fundação? O interlocutor esclareceu prontamente, não.
Muitos, como nós, fazem aqui estágios de serviço. Somente alguns cooperadores de Isidoro e Isabel aqui estacionam desde o início da instituição. Dona Isabel é a senhora que é dona da residência, né, que é residência física naquele bairro humilde e tudo mais, e ali então onde serve esse posto de socorro. E Isidoro é o marido dela desencarnado, né, que também é um dos responsáveis por esse trabalho agora no campo espiritual, já que ele fica ali muito presente com a família enquanto esse trabalho acontece. Nós outros, contudo, não nos demoramos em trabalho por mais de 2 anos consecutivos. Um posto como esse é sempre uma escola ativa e santa, e os que se encontrem no clima da boa vontade não devem perder ensejo de aprender. Desculpe-me tantas interrogativas, tornei, mas estimaria saber se vocês são os únicos com as atribuições de recrutar os que ignoram e sofrem para a instrução e o consolo. Não. E o Degardo e eu somos auxiliares apenas de alguns quarteirões no centro urbano. Neste ramo de socorro, os colaboradores são numerosos. A essa altura, um dos irmãos que me parecia integrar o corpo de orientação da casa aproximou-se e falou ao nosso interlocutor de maneira especial. Vieira, recomendo a você e ao Idegardo a melhor observância do nosso critério doutrinário. Será inútil trazerem até aqui entidades vagabundas ou de má fé, obedecendo aos alvitres da simpatia pessoal. Não podemos perder tempo com espíritos escarninhos e ociosos, nem com aqueles que se aproximam de nossa tenda, alimentando certas intenções de natureza inferior. Não faltarão providências de Jesus para essa gente em outra parte. Lembre-se disso. Não é falta de caridade, é compreensão ao dever. Temos um programa de trabalho muito sério no capítulo da evangelização e do socorro. Não podemos abusar da concessão de nossos maiores da espiritualidade superior. Quem aceita um compromisso não vive sem contas. Por muito que vocês amem a alguma entidade ociosa ou irônica, não facilitem os abusos dela. Ajudem-na de maneira individual, quando disponham de tempo e possibilidades para isso. Não arrastem o grupo a dificuldades. Não se esqueçam de que existem determinados núcleos de tarefa para surdos e cegos voluntários. Vieira e o colega fizeram-se palidíssimos, não respondendo palavra. Quando o orientador se afastou, sereno e ativo, Vieira explicou desapontado. Recebemos uma admoestação justa. E porque visse nosso desejo de aprender, prosseguiu atencioso. Infelizmente, o Degardo e eu temos alguns parentes desencarnados em dolorosas condições espirituais. Na reunião passada, trouxemos meu tio Hilário e o primo Carlos, embora soubéssemos que ambos não se encontram preparados para reflexões sérias, pelo desrespeito às leis divinas em que se movimentam, nos ambientes inferiores. Manifestam-se ambos, porém, tão desejosos de renovação, que ouvimos acima de tudo a simpatia pessoal, esquecendo a necessidade de preparação conveniente. Vieram conosco, sentaram-se entre os ouvintes numerosos, mas em meio dos estudos evangélicos, tentaram assaltar as faculdades mediúnicas da irmã Isabel para a transmissão de uma mensagem de teor menos edificante. Sentindo-nos à vigilância e surpreendidos pelos cooperadores dessa santificada oficina, revoltaram-se, estabelecendo grande distúrbio. Não fossem as barreiras magnéticas do serviço de guarda, teriam causado males muito sérios. Assim a reunião foi menos frutuosa pela grande perda de tempo. Ora, naturalmente, fomos responsabilizados. Então, só para a gente fazer um paralelo, para entendermos um pouquinho dessa situação, é como se nós, frequentando um centro espírita, somos ali estudantes, frequentadores, trabalhadores, aí aparece alguém da nossa família, um amigo, um colega, né, que a gente pensa assim, poxa, você tem tanta curiosidade, né, para conhecer o espiritismo, para conhecer como é que funciona. Então vamos lá, frequenta comigo ali meu centro espírita que você vai ver como é que é.
E aí então eu convido ele para participar do grupo de estudos, e aí então ele começa a bater boca com as pessoas, porque ele não concorda com aquilo que está dizendo. Ele começa a discutir, ele começa a discordar, começa a criar ali aquela polêmica, aquele pequeno desconforto, e depois no final vai embora, ele insatisfeito, o grupo já com aquela sensação de desconforto, de constrangimento. E aí depois chega o coordenador e fala assim, olha, da próxima vez, em vez de você trazer a pessoa aqui, troca uma ideia com ela primeiro, explica o que acontece, vê o que ela precisa, indica livros, depois você traz. Não vem assim de uma hora para outra para cá, que isso vai trazer problema. Então, mais ou menos, né? Ou uma pessoa de outra religião também, né? Que ela chega lá e começa a bater boca com o palestrante, com o instrutor, para poder impor a posição pessoal dela, sem que ela esteja com o espírito de aprendizado, que na verdade ela está com o espírito de discussão. Percebe então que nós muitas vezes temos ali uma oportunidade de criar situações dessa natureza? Nesse caso aqui que nós vimos, não sabemos exatamente os detalhes desse encontro, mas nós vimos ali exatamente algo parecido. Então, se nós percebemos que alguém precisa de ajuda, quer trocar alguma ideia, conversa com ela separado, não traz para o lugar onde tem outras pessoas que têm outra intenção, porque isso vai criar problema. Que foi exatamente o que nós vimos aqui agora. Pode ser seu melhor amigo, pode ser um familiar muito querido, mas se ele não está pronto para isso, não é ali que ele tem que ir. André colocou para nós aqui, bom dia Raquel, bom dia Nômade. Nas palestras geralmente ficam médiuns da casa sentados perto do palestrante. Isso também é uma proteção, sim, nós temos ali o trabalho de sustentação que é feito. Né? Então assim, temos várias situações assim. Eu me recordo de uma vez que eu fui participar de um tratamento espiritual. Era um atendimento espiritual dessa parte de saúde, né, o médium incorporava um médico, e aí então ele fazia atendimentos particulares, só que era feito num grande salão. E eu me reporto que tinha ali um garoto, que ele tinha ali algum distúrbio mental, que ele estava falando alto, correndo pelos corredores, já era uma pessoa adulta já. Devia ele ter por volta de uns 24, 25 anos de idade. E eu me recordo que eu olhava para aquela situação, né, a mãe constrangida querendo cuidar do garoto, enquanto aconteciam aquelas consultas, enquanto ele ficava aquela meditação toda, o garoto ficava fazendo barulho. E aí eu me lembro, né, que o médico, né, depois ele deu uma pausa no atendimento, isso através do médium, e aí então falou assim, pessoal, todos com pensamento bem tranquilo, com pensamento elevado, para acalmarmos os nossos irmãozinhos que estão aqui. Então ele trouxe uma colocação bastante interessante nesse sentido, para mostrar exatamente isso, né, que a presença, né, de alguém que traz essa perturbação pode se tornar muito mais grave se os participantes também se desequilibrarem. Mas que isso pode se modificar se todos vibrarem numa faixa diferente daquele. Só que infelizmente nós nos deixamos influenciar por isso. Quando um começa a tumultuar, nós começamos a entrar naquela pilha também, naquela mesma faixa vibratória, e de repente todo mundo desequilibrado, por causa de um. Aliás, é algo interessante que acontecia aqui na nossa sala. Vocês se recordam disso, né? Para quem já frequenta aqui há bastante tempo, já viu quantas vezes isso acontecendo. Chega alguém de fora, alguém polêmico, começa a trazer aqui um monte de... escrever coisas na área de texto, e de repente todo mundo ficava batendo boca. Aí aprendemos, né, com bastante... as duras penas e tudo mais, quando acontecia, suavemente dava uma batonada, ninguém respondia nada, aquela pessoa não voltava mais, se por acaso fosse um problema mais grave, nós simplesmente bloqueávamos, acabou. Mas antes, aquele tumulto todo, ficava todo mundo respondendo, discutindo, uma pessoa era capaz de desequilibrar 30 com a maior facilidade. Aí depois nós fomos aprendendo, sem nenhum problema. Um simples clique resolvia a questão. O Brás colocou lá em cima, durante as psicografias do Chico, ficava permanentemente um grupo fazendo leitura do Evangelho, né, em uma mesa à parte. Né? Era um trabalho, principalmente lá, né, Brás? Onde tantas pessoas iam numa condição de sofrimento, onde tantos espíritos estavam presentes, havia necessidade desse grupo de sustentação. Aliás, nós sempre achamos, né, que grupos de sustentação de médiuns, ou grupos de médiuns de sustentação, só aconteciam dentro de grupos fechados, né, de trabalhos mediúnicos.
com espíritos sofredores, com obsessores, e nós não nos damos conta da importância também desses médiums junto à palestra. É aquele trabalho para orientar os colaboradores, para ficarem atentos a qualquer tipo de distúrbio, a qualquer tipo de problema que eventualmente a forma como abordar aquela questão, para não desconcentrar todo mundo daquilo que acontece. Porque se um desequilibra, nós somos muito suscetíveis a esse tipo de influência. Sim, Brás, aconteceu na Casa Espírita, vimos isso fácil. É muito fácil destruir uma instituição por invigilância e por falta de preparo. Por isso, então, fundamental a concentração de todos, a intenção de todos, dos trabalhadores, dos frequentadores, todos têm que estar ali com o mesmo propósito. E aí sim o objetivo é alcançado. Continuando, vamos lá. Então aqui, né, chamando a atenção, né, daqueles dois trabalhadores, né, por causa desse problema. Meu Deus! Exclamou Vicente admirado, quanta lição nova. Ah, sim, meu amigo, tornou Vieira resignado. Aqui não devemos abusar tanto do amor, como no círculo carnal. Ninguém está impedido de ajudar, querer bem, interceder. Todos podemos auxiliar os que amamos, com os recursos que nos sejam próprios, mas a palavra dever tem aqui uma significação positiva para quem deseje caminhar sinceramente para Deus. Então, também aqui me veio agora a imagem, né, aqui em São Paulo, por exemplo, né, nós temos na mídia, né, destacando para nós aquele ambiente da Cracolândia. Nós encontramos nas grandes cidades também muitas pessoas que são moradoras de rua. Aí nós vamos lá com toda boa vontade, pegamos uma pessoa daquele lugar e levamos, olha, vamos lá no centro espírita que é bom. Será que nós devemos fazer isso? Será que aquela pessoa está preparada? E será que ela tem vontade de participar daquilo? Será que a presença dela naquele ambiente vai ser saudável na condição em que ela se encontra? Ou devemos fazer um trabalho paralelo até que ela esteja em condições de frequentar um ambiente social daquele jeito? Então, porque muitas pessoas dizem assim, não, mas as igrejas, os centros espíritas não aceitam essas pessoas, por que não vão para a rua pegar todo mundo e levar para lá? O que aconteceria se as coisas se dessem dessa forma? E aí nós começamos a questionar de que forma que o trabalho deve ser feito. Daí então grupos de atendimento, né, que tem ali as suas estratégias, tem o momento certo, os recursos certos, o lugar certo para fazer, o jeito certo de fazer as coisas. E não simplesmente pegarmos todo mundo e colocar como se essas pessoas tivessem vontade de ser atendidas. Isso é importante para a reflexão de qualquer grupo de trabalho assistencial. Quantas anotações André Luiz não passava batido em nada, né? Seria até uma infração ao livre-arbítrio dela. Sim, Brás, sem dúvida. Então, assim, cada um, a pessoa ela tem que desejar. É daí então aquela ideia da caridade. Você tem o sim caridoso e você tem o não caridoso. Porque tudo depende muito das circunstâncias. Você não pode, em nome de um atendimento a uma pessoa, prejudicar outras tantas que estão sendo atendidas. Porque isso seria uma falta de caridade com essas outras. Então por isso nós temos ali, até mesmo, né, nós temos aqui o perfil de várias instituições que são relatadas para nós, como André Luiz trouxe aqui, né, nos seus relatos, né, várias colônias, como no caso Nosso Lar, outra colônia, qual o nome daquela colônia que nós lemos agora há pouco, aqui nos capítulos anteriores? Me lembra ali onde a gente estava naquele posto de socorro, tinha aquela colônia próxima, de onde vieram, né, aqueles amigos. Campo da Paz, obrigado, André. É Campo da Paz. Então, no caso de Campo da Paz, era uma instituição que lidava, por exemplo, com obsessores e espíritos perturbados. Já Nosso Lar, não. Já tinha espíritos que já estavam em condições de receberem outro tipo de atendimento. Então, cada grupo com o seu perfil. E cada grupo também, cada instituição com o seu perfil. E, portanto, cada instituição tem ali um perfil de trabalhador para aquele tipo de tarefa. Não é tão simples assim. Continuando então, vamos lá. Rumo ao campo.
Capítulo 40. Quase todos os servidores espirituais puseram-se a caminho de tarefas variadas. Somente alguns amigos permaneceram na residência de Dona Isabel, em missão de auxílio e vigilância. Notei que Aniceto continuava distribuindo instruções diversas, dirigindo-se em caráter confidencial a determinados companheiros a respeito da missão que lhe confiara Telésforo. Antes do meio-dia, porém, convidou-nos a acompanhá-lo. Na oficina, disse-nos bondoso, encontramos vigoramento imprescindível ao trabalho. Recebemos reforços de energia, alimentando-nos convenientemente para prosseguir no esforço, mas convenhamos que para muitos de nós, a noite representou uma série de atividades longas e exaustivas. Necessitamos de algum descanso. Voltaremos ao crepúsculo. Onde iríamos? Ignorava. Recordei que, de fato, se alguns haviam repousado no santuário doméstico durante a noite, a maioria havia trabalhado intensamente. E concluí que, se muitos pela manhã haviam tomado rumo às obrigações, outros teriam buscado o repouso indispensável. Aonde vão? Perguntou um companheiro da vigilância que se fizera nosso amigo. Antes que respondêssemos, Aniceto esclareceu. Vamos ao campo. E dirigindo-se especialmente a Vicente e a mim, considerou. Utilizemos a volitação, mesmo porque não temos objetivos imediatos no centro urbano. Notei que movimentava agora minhas faculdades volitantes com facilidade crescente. A excursão educativa, com escala pelo posto de socorro de Campo da Paz, fizera-me grande bem. Melhorara-o em adestramento, sentia-me fortalecido ante as vibrações de ordem inferior. Mobilizava os recursos próprios sem dificuldade. Aqui é importante observar também sempre, né, a evolução de André Luiz no mundo espiritual. Né, desde o momento em que ele chega como muito desequilibrado até o momento em que ele vai evoluindo de conhecimento, de habilidades, de capacidades. Essa evolução progressiva é algo que atinge a todos, em maior ou menor tempo. Notei que movimentar agora, já vi aqui. Reparei igualmente que minhas possibilidades visuais cresciam sensivelmente. Volitando, não observara até então o que agora verificava. Extremamente surpreendido. Dantes via somente os homens, os animais, veículos e edifícios chumbados ao solo. Agora a visão dilatava-se. Reconhecia de longe o peso considerável do ar que se agarrava à superfície. Tive a impressão de que nadávamos em alta zona de mar. Deixa eu ver aqui. Em alta zona do mar de oxigênio, vendo embaixo as águas turvas, enorme quantidade de irmãos nossos que se arrastarem pesadamente, metidos em escafandros muito densos no fundo lodoso do oceano. Então, estão vendo aquelas manchas escuras em via pública? Indagava nosso orientador, percebendo-nos a estranheza e o desejo de aprender cada vez mais. Como não soubéssemos definir com exatidão, prosseguia explicando. São nuvens de bactérias variadas. Flutuam quase sempre também em grupos compactos, obedecendo ao princípio das afinidades. Reparem aqueles arabescos de sombra. E indicava-nos certos edifícios e certas regiões citadinas. Observem os grandes núcleos pardacentos ou completamente obscuros. São zonas de matéria mental inferior, matéria que é expelida incessantemente por certa classe de pessoas. Se demorarmos em nossas investigações, veremos igualmente os monstros que se arrastam nos passos das criaturas, atraídos por elas mesmas. Imprimindo grave inflexão às palavras, considerou: tanto assalta o homem a nuvem de bactérias destruidoras da vida física, quanto às formas caprichosas das sombras que ameaçam o equilíbrio mental. Como veem, o orai e vigiai do Evangelho
tem profunda importância em qualquer situação e a qualquer tempo. Somente os homens de mentalidade positiva na esfera da espiritualidade superior conseguem sobrepor-se às influências múltiplas de natureza menos digna. Interessado, contudo, em maior esclarecimento, perguntei: mas a matéria mental emitida pelo homem inferior tem vida própria, como o núcleo de corpúsculos microscópicos de que se originam as enfermidades corporais? O mentor generoso sorriu singularmente e acentuou: como não? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico? Vocês, presentemente, não desconhecem que o homem terreno vive num aparelho psicofísico. Não podemos considerar somente, no capítulo das moléstias, a situação fisiológica propriamente dita, mas também o quadro psíquico da personalidade encarnada. Ora, se temos a nuvem de bactérias produzidas pelo corpo doente, temos a nuvem de larvas mentais produzidas pela mente enferma, em identidade de circunstâncias. Desse modo, na esfera das criaturas desprevenidas de recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. No futuro, por esse mesmo motivo, a medicina da alma observará a medicina do corpo, absorverá a medicina do corpo. Poderemos, na atualidade da Terra, fornecer tratamento ao organismo de carne. Semelhante tarefa dignifica a missão do consolo, da instrução e do alívio. Mas no que concerne à cura real, somos forçados a reconhecer que esta pertence exclusivamente ao homem espírito. Deus meu, exclamou Vicente espantado, a que perigos está submetido o homem comum? Por isso, tornou Aniceto cuidadoso, a existência terrestre é uma gloriosa oportunidade para os que se interessam pelo conhecimento e elevação de si mesmos. E por essa mesma razão, ensinamos a necessidade da fé religiosa entre as criaturas humanas. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar paixões nefastas do sectarismo, mas criar um estado positivo de confiança, otimismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, olha só o que foi colocado agora, né? André, você colocou que tem medo de sair? Ele acabou de dizer isso. Desenvolvendo essa campanha, não pretendemos intensificar as paixões nefastas do sectarismo. Ou seja, né, fazer com que as pessoas se isolem umas das outras, se separem em nome dessa saúde mental. Mas criar um estado positivo de confiança, sectarismo e ânimo sadio na mente de cada companheiro encarnado. Até agora, apenas a fé pode proporcionar essa realização. As ciências e as filosofias preparam o campo. Entretanto, a fé que vence a morte é a semente vital. Possuindo-lhe o valor eterno, encontra o homem bastante dinamismo espiritual para combater até a vitória plena em si mesmo. Compreendendo que precisaria completar o esclarecimento, exclamou depois de pausa mais longa: todos precisamos saber emitir e saber receber. Para alcançarem a posição de equilíbrio nesse mistério, empenha-se os homens encarnados e nós outros em luta incessante. E já que conhecemos alguma coisa da eternidade, é preciso não esquecer que toda queda prejudica a realização e todo esforço nobre ajuda sempre. As explicações recebidas não poderiam ser mais claras. Aquela visão, porém, de ruas repletas de pontos sombrios a se deslocarem vagarosos, atingindo homens e máquinas, nas vias públicas, assombrava-me. Sequioso de ensinamento, tornei o assunto. A lição para mim tem valores incalculáveis. E quando penso no alto poder reprodutivo da flora microbiana. Aniceto, contudo, não me deixou terminar. Conhecendo de antemão minha pergunta natural, cortou-me a frase exclamando: sim, André, se não fosse o poder muito maior da luz solar, casado ao magnetismo terrestre, poder esse que destrói intensivamente para selecionar as manifestações da vida na esfera da crosta,
a flora microbiana de ordem inferior não teria permitido a existência de um só homem na superfície do globo. Por essa razão, o solo e as plantas estão cheias de princípios curativos e transformadores. E, abanando significativamente a cabeça, concluiu: nada obstante esse poder imenso, recurso divino, enquanto os homens herdeiros de Deus cultivarem o campo inferior da vida, haverá também criações inferiores, em número bastante para batalhas sem tréguas, em que devem ganhar os valores legítimos da evolução. Então, esse capítulo aqui terminando, né? O próximo aqui é o 41, Entre Árvores. Então, aqui lembrando que ele falava das pessoas que caminhavam nas ruas, dos carros, dessa nuvem, né, de miasmas mentais, como chama Joana de Ângeles. E, na verdade, nós lembramos sempre que hoje a tecnologia para nós também tem essa facilidade. Nós, por exemplo, no momento em que nós acessamos uma rede social, um grupo de comunicação, e nós transmitimos uma determinada ideia, essa ideia prolifera entre outras pessoas a distâncias que nós sequer calculamos. Não sabemos nem onde as pessoas estão, mas elas recebem essa mesma carga magnética que nós emitimos aqui, porque elas começam a entrar em sintonia com os nossos pensamentos. Então hoje, com essa tecnologia da comunicação tão mais prática também é a facilidade que tem agora da disseminação dessa mesma contaminação mental. Não apenas a parte dessa flora microbiana, como foi colocada por André Luiz, mas também as nossas mentes agora são capazes de atingir com facilidade qualquer lugar do globo. Basta que nós apenas tenhamos contato com uma ideia. Uma simples imagem que eu compartilho é o suficiente para fazer com que aquilo que me envolve, em termos de campo mental inferior, atinja também outra pessoa distante. E da mesma forma, um campo mental positivo, superior, é capaz também de percorrer todas essas distâncias. Então, meus amigos, tivemos aqui a oportunidade de falar bastante sobre essa questão do campo mental, sobre essa questão da nossa capacidade de absorção, de transmissão, enfim, de tudo aquilo que diz respeito, né, a esse universo sutil que nos envolve e que nós habitantes do planeta Terra, ignoramos quase que completamente. André colocou em cima, né, sim, orar sempre, né, o X da questão são as tormentas que nos assaltam durante o dia, a todos os momentos e em todos os meios, né? Vigilância, vigiai e orai. Depende dos ambientes que nós acessamos, dos veículos que nós temos contato, das ideias que nós alimentamos. O Braço colocou, né, nossos anjos guardiões sofrem pra caramba, né? Somos crianças travessas, somos ainda bastante invigilantes, viu, Braço? E a Miriam aqui colocou para nós, para fecharmos, e temos que lembrar que alguns se dedicam a causar pânico, por isso já dizia Jesus, sedes prudentes como a serpente e mansos como a pomba, né? Porque na verdade assim, eles podem até causar o tumulto, provocar o tumulto. O problema é nós nos deixarmos levar por essa ideia, que é o que acontece. Porque nós temos em nós já uma predisposição a aceitarmos esse tipo de sentimento, de pensamento. Quando vem alguém e lança uma pequena semente, dá aquela pequena sopradinha, é o suficiente para causar uma labareda. Mas se nós temos já esse espírito de prevenção estabelecido em sintonia com as lições evangélicas, aquilo que o outro passa, por mais que nos mexa por dentro, porque tem, por exemplo, postagens que nós olhamos, que dá vontade de responder na hora. Aí nós respiramos friamente, o que vai adiantar eu responder isso? Vai mudar alguma coisa? Vai alterar a posição do outro? Só vai me fazer mal e eu vou alimentar uma polêmica que não vai ter solução. Então o que eu faço? Eu silencio e sigo o meu caminho, já que aquilo não me diz respeito diretamente. Meus amigos, encerrando por aqui o nosso encontro de hoje. O próximo estudo, 41, Entre Árvores, faremos